IBTEC é o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos. Dentro do IBTEC a gente tem diversos laboratórios, entre eles o laboratório de biomecânica, substâncias restritivas, microbiologia e ainda físico-mecânico. Todos esses laboratórios realizam testes para classificar, para avaliar esses calçados e seus componentes. O laboratório de biomecânica, especificamente, trabalha com normas e testes de conforto. A gente avalia o conforto em calçados. Os laboratórios físicos e mecânicos já avaliam mais a questão de produtos, materiais, componentes. Microbiologia, a questão relacionada a acúmulo de bactérias, fungos em determinados materiais. E o laboratório de substâncias restritivas, materiais que podem vir a prejudicar o organismo em contato com pele, saliva, enfim, e que possa, desses calçados e desses componentes, possam liberar substâncias que sejam prejudiciais. O IBTEC hoje tem inúmeras parceiras, inúmeros clientes que são empresas do setor calçadista. Então, a importância que se dá em ter essas parcerias, em se realizar trabalhos em conjuntos, justamente para buscar um melhoramento, um aprimoramento do seu calçado, do seu componente, de uma matéria-prima que vai ser utilizado no seu produto final. Hoje o IBTEC conta no laboratório de biomecânica aproximadamente com 50 empresas parceiras que realizam constantemente os testes para avaliação do conforto e também criação de normas técnicas, avaliação e divulgação, criação de novos projetos e desenvolvimentos de novos produtos e modelos de calçado. Então, no laboratório de biomecânica especificamente, existem hoje diversas normas técnicas para avaliar o conforto em calçado. São normas regulamentadas pela ABNT, são NBRs. Hoje, o Brasil é o único país no mundo que trabalha, que existem essas normas técnicas para certificação do conforto. Dentre elas, a gente tem a norma de massa do calçado, em que a gente vai ter diretamente ligado a uma balança, a gente vai fazer a medição na massa do calçado, pé direito, pé esquerdo, tendo no feminino como base a numeração 35, no masculino a numeração 40 e no infantil vai ser determinado conforme a numeração. Para cada numeração a gente vai ter uma classificação. Para todos os testes, conforme o resultado dessa avaliação, a gente vai ter um nível de conforto para esse teste, para essa norma específica. Então, um calçado ideal e confortável, quanto mais leve possível ele for, mais confortável ele será. Então, um calçado mais leve é um calçado que o consumidor, o indivíduo, pode usar por um período maior de tempo, sem que isso traga um cansaço muscular e um desconforto durante o uso. Outro teste que a gente faz é o teste de temperatura interna desse calçado, em que são colocados sensores de temperatura no pé do modelo de calce, coloca-se o calçado e o modelo vai caminhar durante 30 minutos na esteira. Avalia-se essa variação de temperatura inicial e temperatura final. Quanto menor for o número dessa variação entre temperatura inicial e final, melhor vai ser esse calçado, mais atributos de conforto ele vai ter para o usuário. É um calçado que ele não vai aquecer, não vai transpirar, não vai trazer um suor interno. Isso, com suor, temperatura elevada, pode ocasionar atritos internos e isso a tendência que vai me ocasionar desconforto, calosidades e bolhas. Então, outro teste que a gente avalia é a absorção do impacto. A gente avalia o quanto que esse calçado, durante o caminhar, ele absorve do impacto. Então, o modelo ele vai caminhar descalço sobre plataformas de força e após vai caminhar com o calçado avaliado. E a gente tem como fazer uma relação, através de um software específico, o quanto esse calçado está amortecendo do impacto. Esse valor vai me dar em forma de porcentagem, então quanto mais alto esse valor, melhor vai ser esse calçado, melhor vai ser a absorção do impacto e menos prejuízos vai me trazer para minhas articulações, meu sistema músculo-esquelético, quanto mais esse calçado absorver do impacto.
Então, o calçado que amortece acima de 50%, 60% do impacto, ele é considerado um calçado confortável. Então, isso vai estar bem ligado à questão do solado, materiais utilizados em palmilha de montagem, vão ser importantes na avaliação desse teste específico. Outro teste que a gente tem de conforto é a análise da distribuição de pressão plantar, em que a gente avalia 2 pontos, calcâneo e metatarsos, que hoje sabe-se que são os 2 pontos de apoio do pé, calcanhar e região inferior dos metatarsos. O ideal é que o calçado, a própria palmilha de conforto, ela tem essa propriedade de distribuir a pressão lá na região plantar de uma forma mais uniforme possível. O calçado e a palmilha não pode trazer picos elevados de pressão num determinado ponto. Isso ocorrendo, também é um calçado que, usando de médio a longo prazo, vai me trazer calosidades, vai me trazer desconforto durante o uso. Um outro teste é o teste do ângulo de pronação. A pronação é um movimento normal que ocorre durante o caminhar. Porém, uma pronação excessiva pode trazer prejuízos também ao meu sistema musculoesquelético. Então, um calçado em relação ao caminhar descalço não pode aumentar excessivamente esse ângulo de pronação. Esse teste também é feito com o modelo caminhando primeiro descalço e depois com o calçado. A gente filma esse movimento, até porque o movimento de pronação é um movimento muito rápido, a gente não consegue avaliar o ângulo de pronação, o movimento de pronação a olho nu. Para se ter uma ideia, o momento em que isso é avaliado, a partir do primeiro contato do pé com o solo, até os próximos 80 milissegundos, é o momento em que é avaliado o ângulo de pronação. Então a gente precisa de câmeras de no mínimo 150, 200 quadros por segundo para se poder fazer essa avaliação. Outro teste, e aí é o único que é feito de forma qualitativa, todos os outros eu tenho uma forma quantitativa de se avaliar. Eu vou ter números, eu vou ter escalas para poder se avaliar através desses números que os softwares vão me gerar. É uma avaliação qualitativa da marcas e lesões que esse calçado pode ocasionar para o tecido epidérmico dos pés. Então, após o teste de 30 minutos na esteira, se faz uma avaliação dos pés desse modelo para ver se ficou alguma marca, pressionou, se deu, o desconforto, bolhas, enfim. Isso também é avaliado de uma forma qualitativa. Além disso, o modelo que realiza o ensaio responde a um questionário dando notas para esse calçado em vários aspectos. Como foi a relação da medida do seu pé com o calçado, a questão da liberdade de movimento que esse calçado ocasionou durante o caminhar, questão de segurança e estabilidade durante o caminhar, durante esses 30 minutos. Então, todos esses testes são feitos dentro do laboratório de biomecânica. Para cada um deles, conforme o seu resultado, a gente vai ter um nível de conforto e depois o somatório de todos esses testes, de todos esses ensaios, vai me dar um índice geral de conforto para esse modelo de calçado testado.